É isso aí, galera. Bora para mais um corte, mais um vídeo reagindo aqui ao canal SBT Esporte, trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que venceu ontem Maldonado no amistoso por 1-0 com o golaço de Payet. Payet que arrebentou no jogo. Tá fininho. Imagina esse Payet numa idade menos, né? Uns 30 anos, hein, cara? Rapaz, no 30 anos, vou nem jogar mais baixo. Com 30 anos no Vasco, um jogador desse aí ia fazer chover, né? É por isso que a gente vê que o futebol brasileiro tá uma decadência monstruosa, né? Um jogador 37, se eu não me engano, arrebentando. Não que ele não tenha talento, né, para isso, mas pela idade, né? Quando a idade chega, para um jogador, 37 anos já é uma idade bem idosa mesmo. Para futebol, 37 anos é um jogador idoso no mercado do futebol. Vamos lá assistir esse videozinho, mas antes quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o comentário aí o que vocês acharam do Vasco nesses jogos, né, de amistoso que ele fez contra o Maldonado. E contra o São Lourenço, o Vasco venceu as duas partidas, teve duas taças simbólicas, né? Vamos ver o que o Vascão vai fazer nessa temporada, né, galera? O time parece que tá bom. O Orelhano dando aquele brilho aí no time do Vasco, hein? Será que o Vascão vai engrenar nas mãos do Ramon Dias já nessa temporada? Ou é pé no chão? Calma que ainda tá cedo. O que vocês acham? Até aqui. Agora fala do Vascão, com jogos simultâneos, o Vasco empata no Carioca e vence um amistoso no Uruguai. A próxima partida do Cruz Maltino é na quinta contra o Madureira, aqui... Ai, olha que maravilha, eu vou falar, ó. Aqui na tela do SBT. Roda a VT. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco começou desligado. Aos 21 minutos, o goleiro Raus tentou driblar Max, que levou a melhor, abrindo o placar. Sampaio Correia 1-0. Max faz boa jogada e cruza rasteiro para Marcelo, que tenta uma, duas, três vezes para marcar. 2-0. Empolgado, Marcelo arriscou de longe, mas Raus defendeu. Já nos acréscimos do primeiro tempo, De Luca cobra falta na segunda trave e Barros cabeceia no cantinho para diminuir o placar. 2-1. Já no segundo tempo, Orediano avança, carrega para o meio e chapa no ângulo. Um golaço para empatar o jogo. Inspirado, Orediano cobra falta e Paixão desvia para virar o jogo. Vasco 3-2. Logo na sequência, Barros quase faz o segundo dele em uma linda bicicleta. Quando a maré parecia ter virado, Gabriel Agu é lançado pela direita e solta um foguete para empatar o jogo novamente. Final de partida, Sampaio Correia 3, Vasco também 3. Enquanto tudo isso acontecia no Rio, o elenco principal do Vasco vencia o Maldonado no Uruguai com gol de Payet, no último amistoso da pré-temporada. O francês recebeu na entrada da área e chutou forte no cantinho para marcar o único gol da partida. Pedrosa, vamos falar do Vasco principal primeiro? Vamos, claro. Não é só sobre o gol do Payet, é sobre o Payet. Eu assisti já ao Vasco principal, né? Não Sim. foi escolha minha, foi a escolha do cara que divide o sofá na minha casa comigo, Justo. que ele é o vascaíno. Ô Pedrosa, o Payet é impressionante. Que qualidade tem esse jogador. E posso dizer, você trouxe os pontos do ano passado que foi por conta dele, que foram 6 pontos. Sim. A gente pode botar aí 40% do Vasco não ser rebaixado na conta desse cara no passado? Gente, ele é muito bom. Eu não sei Pedrosa. se 40, Fernanda, porque eu acho que tiveram vários personagens Sim, também muito sim. importantes. Verrete, Medel, Ramon, Peck. O Peck, o Maicon também Sim. chega muito bem. Mas, sem dúvida alguma, sem Payet, o Vasco teria sido rebaixado. Porque os gols que ele faz são em momentos onde o Vasco está 0-0 contra o Fortaleza e 1-1 contra o América Mineiro no último minuto. Então ele faz um gol de falta e dá os 3 pontos para o Vasco da Gama. É o gol Roberto Dinamite, né? É sem dúvida alguma. Agora, e além da qualidade técnica dele, que ele já demonstrava ano passado, fisicamente ele tá muito melhor. Ele jogou 90 minutos ontem e ele jogou muito. Ele fez de tudo que você imaginar. Deu passe, brigou, quis cair na pancada, jogou demais, deu caneta, fez gol, bateu falta. Ele fez de tudo ontem, Fernando. Absolutamente tudo. Ele desfilou em campo. Agora, Pedro, isso aí é pra se animar demais? Não, mas é uma análise que anima o vascaíno. Claro. Porque são 140 minutos dos 2 jogos da pré-temporada onde ele jogou e jogou bem. Então, é o que a gente sempre falou aqui no programa. Não
tem como o Vasco abrir mão da qualidade de um jogador como ele. Ele é craque, ele é muito acima da média tecnicamente aqui no Brasil. E um time como o Vasco, que tem limitações técnicas, não pode abrir mão de jogador como esse. Assim como o Jair, assim como o próprio Paulo Henrique ontem, que hoje fez uma belíssima partida e não pode ser reserva para o Rojas, com todo respeito ao Rojas. Mas o momento é do Paulo Henrique desde o ano passado. Então foram substituições que o Ramon Dias fez, que mostraram que o Vasco estava muito mais criativo, muito melhor, variações táticas testadas, formações, funções, jogadores como o David, que no primeiro tempo foi mal, mas depois trocou de função e melhorou de rendimento também. Então foi um Vasco mais criativo do que aquele contra o São Lourenço. E a gente tem que lembrar, São Lourenço, terceiro do Campeonato Argentino, joga Libertadores. O próprio Deportivo Maldonado vai jogar jogou Libertadores ano passado, é um time aí mediano no futebol sul-americano e até melhor do que a maioria dos times do Campeonato Carioca. Então o Vasco teve 2 bons testes, fez uma pré-temporada bem feita, com a união desse grupo, com a mudança de mentalidade. O pessoal brincou, né, que o Vasco foi bicampeão porque ganhou 2 taças. Mas a questão não é essa, é amistoso, jogo grande, jogo oficial, não interessa, tem que ganhar, porque estamos falando do Vasco da Gama. Então essa é a cabeça da mentalidade da comissão técnica, da diretoria e desses jogadores também. Dimitri Payet, com certeza, o Vasco contratando novos jogadores que precisa ou não, ele é o melhor reforço que o Vasco pode ter. E ele é aquela categoria de jogador que você não é Vasco, você assiste, porque é gostoso de ver o jogador jogar. E foi o caso ontem. Eu tinha um monte de coisa para fazer. E eu quero ficar aqui, que tá legal ver o Payet jogar. Ô, Vene Casagrande, contigo eu vou em relação ao Campeonato Carioca, que já falamos aqui, é na tela do SBT. Você quer assistir ao Vasco? É aqui, tá? Que você vai assistir ao Vasco. Ô, Vene, foi um jogo animadíssimo, né? Eu gostei. Um jogo raiz de Campeonato A primeira Carioca. hora que eu vi por conta, né, Eu gostei. Teve de tudo, teve virada Falha no de placar, goleiro, teve Orediano. falha. Pois é, teve golaço do Orediano, inclusive baita partida do argentino. Acho até que foi o melhor em campo, na minha opinião. Não por conta do gol, não, mas ele estava solto, tá mostrando que ele, de repente, pode querer ficar no futebol carioca. Espero que ele fique, porque é bom jogador, embora ainda não tenha se adaptado ao Rio de Janeiro. Mas foi uma partida animada, uma partida contagiante, digamos assim. Teve até chuva no final ali para os torcedores que estavam marcando presença nesse duelo. Mas é aquilo, se a gente for parar e analisar, talvez o Orediano é quem tenha passado nesse vestibular desse jogo aí. Infelizmente, o zagueiro argentino não foi bem, acabou dando mole ali na recuada de bola. Mas eu acho que o Orediano, ele mostra para o técnico Ramon Dias, conversa comigo, porque é um jogador que precisa de carinho. E, de repente, com o técnico Ramon, ele pode mudar a cabeça do jogador e esse jogador ser reforço caseiro para a temporada 2024. Porque, lembrando, se ele, de fato, sair, o Vasco vai ter que ir ao mercado em busca de um jogador para essa posição. Não dá para você ter apenas Adson e o David ali. Eu acho que o Orediano pode ser esse jogador importante para 2024. Tem gente, Pedrosa, que fala assim, você tá animada com o jogador jogando bem? Enfrentou o Bangu, enfrentou de forma pejorativa, como se o Campeonato Carioca não servisse para nada. Eu não sou dessa leitura, tá? Eu sou da leitura que o Campeonato Carioca é um campeonato importante também no sentido de início de temporada. E você vê como que esse cara voltou de férias, como ele tá entendendo aquela temporada que tá começando e como tá a cabeça desse cara. Que eu acho que esse é o ponto mais importante em relação ao Orediano, que tecnicamente todo mundo sabe que ele é um bom jogador, mas que essa parte do o que eu quero estar aqui sempre foi uma dúvida. E esse jogo foi importante para ele. Sem dúvida. E eu nem digo isso. A postura dele, não só no jogo contra o Boa Vista, mas também nessa partida contra o Sampaio Corrêa, é de uma postura de que tá querendo. Eu não sei se ele tá querendo jogar tanto para aparecer e ser vendido, porque ele precisa fazer isso, ou se ele tá querendo continuar. A minha informação é de que a comissão técnica já conversou com ele, já disse que conta com ele. A diretoria já conversou com ele e disse que conta com ele. Então essa é uma decisão do Orediano. É ele que tem que chegar e falar assim, eu quero ficar. Porque o Vasco já deu todo o suporte para falar para ele o seguinte, a gente quer você, a gente conta com você. E agora, você quer continuar aqui? Então é uma questão que ele tem que resolver. Talento, técnica, ele tem, tá claro isso. Agora, ele quer ficar aqui e o jogador quando não tá feliz, infelizmente não consegue desempenhar. Né? E justiça seja feita. Eu falei aqui na semana passada que, independentemente de ele querer ficar ou não no Vasco, ele deveria honrar a camisa do Vasco, o salário que ele ganha. Tem e ele tá honrando. Total. Nos 2 jogos, ele foi bem. Repito o que eu falei aqui anteriormente. Na partida de ontem contra o Sampaio Corrêa, eu acho até que ele foi melhor em campo. Foi. Então, independentemente de querer ou não, parabéns para a postura do jogador, porque tá indo bem. Esforça ou Cuejá? Diga para mim, você aí, torcedor vascaíno, quem você prefere? Quem será que vem? Como vivem? Onde moram? Já, no drone,
de Lucas Pedrosa. O João Kleber me ligou e falou, Fernanda, espera. Põe o Careca pra falar daqui a pouco, mas antes ele vai dizer, vem o Cuejá, vem o esforço, o que tá acontecendo? Tudo drone do homem, tá? É ele que sabe tudo, é ele que apura, ele que procura a notícia. A notícia existe, tá? Ele não inventa, não. Ele só procura e apura. Antes, eu vou te dar um recadinho, presta atenção, na Real Pax não tem pegadinha, não... Vamos lá, em relação ao Cuejá, o processo de convencimento foi feito ao atleta, ele queria vir para o Vasco da Gama, ele aceitou diminuir o salário dele anual em $1,5 milhão, isso significa que diluído do salário que ele ganha hoje na Arábia, ele ganharia menos $1,5 milhão, mas infelizmente a gente está falando de um jogador que chegou em julho do ano passado ao Al-Shabaab, são só 9 meses de clube, então o próprio Al-Shabaab, com quem ele tem contrato até o mês de 2026, não quer liberar o Cuejá, é um jogador importante lá para o clube árabe, tanto é que ele se reapresentou ontem, ele estava a semana inteira, já faz 5 dias que o Al-Shabaab se reapresentou e ele estava alegando alguns problemas e tal, mas na verdade ele estava no aguardo da negociação. O Vasco sim acenou com uma proposta, falou para o Al-Shabaab assim, ó, a gente quer entender o que vocês querem, vocês estão dispostos a liberar o Cuejá? Não, não estamos dispostos. E aí, essa notícia foi informada ao Vasco da Gama ontem, a gente deu essa notícia também, e agora o Vasco volta a carga pelo Juan Esforza, porque na prioridade da comissão técnica, o Cuejá era o principal nome. O Esforza também era um nome aprovado. Eu acho que isso é importante a gente destacar aqui, que o Esforza não é um prêmio de consolação, ele não é um contrapeso do Cuejá, ele é um bom jogador, ele é uma joia do futebol argentino, que inclusive ontem jogou o pré-olímpico com a camisa da seleção argentina como capitão. Então, ele é um bom jogador, ele não é um cara pronto como o Cuejá, como a comissão técnica queria, mas também está longe de ser um desastre. Você perdeu o Cuejá, que é uma coisa completamente normal numa negociação. A gente tem o exemplo do Léo Ortiz, o Flamengo acertou com o jogador, o clube bateu o pé, acabou. Mercado é assim, só libera se o clube liberar. E no caso do Esforza, era uma negociação que já estava muito bem encaminhada, verbalmente acertada, e agora o Vasco deve concretizar essa negociação. Ainda não está certo, repito, porque só acredito quando está com o papel assinado, e se eu tiver a informação do papel assinado, eu vou passar para vocês, mas o fato é que o Vasco vai voltar à carga por esse jogador. Mas tem um ponto interessante nessa história. O Pedrosa sempre trouxe aqui essa informação do Cuejá, e traz a informação bonitinha, apuradinha, sempre em relação, o Cuejá pode não vir, porque a 777 tá freando. Só que dessa vez a história muda. É o clube, o Al-Shabaab, que não liberou. Então já encerrou a conversa, acabou, ele não volta, já voltou a treinar. Não foi uma questão do Vasco, não foi uma questão da 777, o Ramon queria ele, a gente trouxe, destacou o bom jogador que ele é, mas agora é uma questão do clube em que ele serve hoje, ponto. E o Esforza é um bom jogador, como o Pedrosa trouxe. E aí, acaba que volta o holofote para aquele jogador em que o Vasco já olhou e com qualidade, Venê. Beleza, o Vasco ele tem total direito de fazer isso. Mas se eu sou o clube que tenho o jogador, que no caso é o Esforza, agora que está na mira do Vasco, Vasco, agora vocês querem, mas agora a gente quer um valor maior. Eu tenho informação sobre isso. Isso é negócio, lá vem ele. gente. Isso é negócio, Eu tenho informação. cara. Qual é a informação? É a seguinte, primeiro, internamente, na diretoria do Vasco, essa não concretização desse negócio que já estava acertado não caiu bem. O Alexandre Matos não gostou tanto dessa situação. Por quê? Porque ele deu a palavra para o New Old Boys. Tem palavra do presidente do New Old Boys falando que aceitou a proposta do Vasco da Gama. Então, ele fala muito sobre credibilidade. Só que dentro do Vasco da Gama tem várias correntes. Tem a comissão técnica, tem a 777. Então, tem muita coisa antes de você realmente conseguir fazer as coisas. E aí, nessa situação, o Alexandre Matos não gostou tanto, encarou como normal. E aí, só que o ponto é, Venia, o New Old Boys hoje precisa vender o atleta. Ele conta com esse dinheiro para vender o atleta e nenhuma outra proposta foi maior do que a do Vasco da Gama. Então, para os caras, por mais que eles estejam chateados, bater o pé para eles é ruim nesse momento. Não digo nem bater o pé, mas eu tentaria tirar proveito. Eu acho que para eles é ruim. O Vasco sairia do negócio. Exato. Não, tudo E bem. aí eles não venderiam o jogador. O Mas Vasco eu ele já entendo o que você saiu do quer negócio. Esse Não. é o ponto. E agora vai voltar. O ponto é, eles precisam vender, a melhor proposta é a do Vasco. Tudo bem. E nesse momento eu só tiraria proveito de alguma forma. Assim, eu analisando como mercado, não tem jeito. Eu entendo Acho você. até que a atitude do Vasco, ok, faz parte. Isso é mercado. Tem um plano A, tentou o plano A, não conseguiu e vai agora no outro bom jogador que já estava acertado, encaminhado. Eu não vou ler aquilo ali. Não vou ler, porque aquilo ali, sabe o que é? Deboche. Lê o que tá escrito ali. Lê. Ué, por quê? Lê, É a verdade. por favor. Lê. Segue o líder. Eu não vou ler.
É isso aí, galera. Não deu, não vai dar para o Cuéllar jogar no Vascão da Gama, né? Infelizmente, cara. Nossa, o Vasco já tá jogando bem. Já tá jogando um futebolzinho legal. Imagina com o Cuéllar ali no meio, hein? Cara, o negócio ia ficar muito interessante. Mas fazer o que, né, galera? O Vasco vai voltar as atenções ao Sforza e o Vasco também. Ó, vamos ler a notícia aqui do site OneFootball. Vasco volta as atenções às Sforza, mas já definiu um plano B caso dê zica aí com Sforza, né, pessoal? O Vasco deve retomar as tratativas com New Old Boys por João Sforza, isso porque a tentativa de contratar Cuéllar, que era a prioridade da comissão técnica e diretoria, não deu certo. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa ganhando créditos aqui no site OneFootball, rapaz. E confirmada pela jogada 10. O plano B do Cruz Maltino, caso não tenha sucesso com o Sforza, é Jorman Campuzano, do Boca Juniors. É esse jogador aí que está na tela, né? No meu lado direito. Deve ser. Nunca vi falar, nunca vi, não sei de quem é. A relação entre os gigantes da colina e o New Old Boys ficou conturbada, afinal, as negociações estavam avançadas, mas o clube carioca optou por paralisá-las. Tal atitude abalou o relacionamento. A reportagem entrou em contato com o presidente do clube argentino, Ignacio Astori, que afirmou não ter uma atualização da reativação das tratativas. Cara, relação, não sei o que lá, não sei o que lá, na hora que pingar o cash lá, a relação fica boa, né? Quem é casado aí? Quando você pinga ali o trocado na mão da dona, não muda, muda tudo. Ou você pinga um trocado, ou você leva ela para comer um lanche, né? Fazer alguma coisa. A patroa muda, mano. O negócio fica mais leve, né? As coisas começam a acontecer. Então, na hora que o cash pingar lá na mão dos caras, vai andar. Ainda não temos novidades, mas o torneio já está começando aqui e mesmo Sforza estreando na seleção tem que fechar o elenco, declarou o dirigente. João Sforza passa a ser o plano A do Vasco após insucesso em tratativas por Cuéllar. Anteriormente, o mandatário não havia descartado uma possibilidade de reviravolta na situação. Astori, aliás, deixou claro que tudo depende do Vasco. O gigante da colina precisará correr contra o tempo, já que o prazo final para os clubes argentinos negociarem seus atletas é até dia 26 de janeiro. Vixe! Mas a janela aqui está aberta. O que importa, eu acho que é isso. É a janela nossa aberta. Que importa para contratar jogadores de lá. E a janela lá aberta é para tirar, não é? Eu achava que era assim. A princípio, o Cruz Maltino deve desembolsar 5 milhões de dólares, o equivalente a 24 milhões na cotação atual por 100% dos direitos do jogador Sforza. A possibilidade do clube carioca reabrir conversa por outro volante, se não tiver sucesso, pois Sforza trata-se de Jorman Campuzano do Boca Juniors. O Cruz Maltino demonstrou interesse no jogador na temporada passada, quando ele estava no Giresun da Turquia por empréstimo. Em situação semelhante de Sforza, as tratativas pelo volante colombiano estavam muito bem encaminhadas, contudo, não tiveram desfecho positivo. Campuzano seguiu no clube turco e depois retornou ao Boca Juniors. Então o Vasco já tinha, né, uma sondagem por esse jogador. Então acho que um dos dois vem, né? Um dos dois vem, ou Campuzano ou Sforza vai ser jogador do Vasco. É isso aí, galera. Deixa o like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral, dá essa força aí pra gente. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!